Artigo 679. São sujeitos a sobrepartilha os bens, inciso 1, sonegados, inciso 2, da herança descoberta após a partilha, inciso 3, litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa, inciso 4, situados em lugar remoto da sede do juízo onde se processa o inventário. Parágrafo único. Os bens mencionados nos incisos 3 e 4 serão reservados a sobrepartilha sobre a guarda e administração do mesmo ou de diverso inventariante, a consentimento da maioria dos herdeiros. Artigo 670. Na sobrepartilha dos bens observar-se-á o processo de inventário e de partilha. Parágrafo único. A sobrepartilha ocorrerá nos autos do inventário do autor da herança. Artigo 671. O juiz nomeará curador especial, inciso 1, do ausente, se não o tiver. Inciso 2, ao incapaz, se concorrer na partilha com o seu representante, desde que exista colisão de interesses. Artigo 672. É lícita a acumulação de inventários para partilha de herança de pessoas diversas quando houver, inciso 1, identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens, inciso 2, heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros, inciso 3, dependência de uma das partilhas em relação à outra. Parágrafo único. No caso previsto no inciso 3, se a dependência for parcial, por haver outros bens, o juiz pode ordenar a tramitação separada, se melhor contiver ao interesse das partes ou a celeridade processual. Se melhor convier ao interesse das partes ou a celeridade processual. Artigo 673. No caso previsto no artigo 672, inciso 2, prevalecerão as primeiras declarações, assim como o laudo de avaliação, salvo se alterado o valor dos bens. Capítulo 7. Dos embargos de terceiros. Artigo 674. Quem não sendo parte no processo sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Parágrafo primeiro. Os embargos podem ser de terceiro, proprietário, inclusive fiduciário ou possuidor. Parágrafo segundo. Considera-se terceiro para ajuizamento dos embargos, inciso 1, o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua ameação, ressalvado o disposto no artigo 843. Inciso 2, o adquirente de bens cuja constrição recorreu de decisão que declarar a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução. Inciso 3, quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte. Inciso 4, credor com garantia real para obstar a expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado nos termos legais dos atos expropriados respectivos. Inciso 4, credor com garantia real para obstar a expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos. Artigo 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento, enquanto não transitada em julgado a sentença, e no cumprimento de sentença ou no processo de execução até 5 dias depois de adjudicação da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Parágrafo único. Caso identifique a existência de terceiro titular de interesse em embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente. Artigo 676. Os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado. Parágrafo único. Nos casos de ato de constrição realizado por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecado, salvo se indicado pelo juízo deprecante o bem constrito ou se já devolvida a carta. Artigo 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documento e rol de testemunhas. Parágrafo primeiro. É facultada a prova da posse em audiência preliminar designada pelo juiz. Parágrafo segundo. O possuidor direto pode alegar, além da sua posse, o domínio alheio. Parágrafo terceiro. A citação será pessoal se o embargado não tiver procurador constituído nos autos da ação principal. Parágrafo 4º. Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como será seu adversário no processo principal, quando for sua indicação do bem para constrição judicial.